vocês quiserem, a gente pode colocar energia. É só pensar o seguinte, esse C2 aqui é 1 sobre I0 Y0. Só para organizar. Esse C2 é 1 sobre I0 Y0. Então eu posso fazer o seguinte, eu fatoro aqui 1 sobre, aqui bota aqui 1 sobre 2C2, vamos fatorar esse Y0 aqui no denominador e boto o Y0 aqui. Então, aí esse 2 aqui entra aqui e esse 2 aqui entra aqui. Só que a gente vai mostrar que aqui fica energia. Então, o 2 entrou, o C2 é M0, 1 sobre C2 é M0, Y0 cancela, então aqui fica M0. Então, isso aqui, como vocês estão vendo, é exatamente a densidade de energia. Então, esse tensor aqui, ele fica sendo delta IJ. Agora, delta IJ em cima é uma coisa que delta IJ embaixo. Então, ele fica sendo delta IJ M0 vezes a densidade de energia. E aí tem os termos que vão ter. Menos I EJ sobre C2 e menos DI DJ sobre C2, né? Que é aquela interpretação que é o chamado tensor de tensões, ou tensor stress tensor, que é o tensor que mede, né, como se fossem as expressões dos planos coordenados IJ. Tá legal. Então, esse tensor, então, por essa razão, ele é realmente chamado de tensor de energia momento. Aí, eu vou deixar como exercício para você, não vou ficar falando que isso é só mexer comigo, pegar essa equação, então, a equação que nós ganhamos, então, foi essa aqui. dmi, θ mini, igual a Mi0, Jmi, F mini. Então agora, se vocês pegarem essa equação e escreverem essa equação para μ igual a 0, vocês vão ganhar a equação que dava a relação entre energia e vetor de Point e o termo de dissipação, o termo que dava E escalar J do lado direito. Então aqui vai ganhar energia, vocês vão ganhar ddt da densidade de energia, mais a divergência do vetor de Point, dando aqui menos Mi0 J escalar E. Então, a componente zero dessa equação dá a lei de continuidade da energia do momento. E a componente I dessa equação vai dar para nós ddt, que era a equação que eu dava para vocês, ddt do vetor de Point, mais aquela divergência que eu expliquei para vocês, que às vezes os livros colocam assim, do tensor de tensões, do stress tensor, igual a 0. Igual a 0, não. Tem aqui uma coisa que é aqui igual a I, então aqui é I0, então aqui a ρ. Aqui vai dar justamente, aqui dava a força de Lorentz. Isso, se eu fizer o I igual a 0, eu vou poder J, aqui dava justamente a densidade de força de Lorentz. Não tinha feito isso também. Eu até deixei para vocês como exercício tirar a densidade de força do campo de Cohen-Igual. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa equação, ela engloba todas as demais. A componente zero dela, que é o N igual a 0, e a componente espacial dela, que é o N igual a I. Certo? Então, esse tratamento do tensor de energia e momento é o tratamento mais adequado. Aí vocês lembram, vou deixar uma tarefa para vocês se basearem nisso. Vocês se lembram? Se a gente for, fica a seta dupla ali mesmo? Aquela seta dupla é como ficava assim, a divergência de um tensor de rango 2, algo desse tipo. Seta dupla era isso, era a divergência de um tensor simétrico de rango 2. Era essa notação. Todos os termos ali desse tensor tem um I0
direito também. Será que não pode definir então essa equação ao menos no zero? Pode também, você pode mexer, você pode, por exemplo, ter um M0, né? Porque tem 1 sobre C2 M0, Y0, 1 sobre C2 M0, Y0, você poderia fatorar um M0, pode sim. Pode sim. Entendeu? Ou você pode definir assim, ou você pode definir que 1 sobre M0 é que é o stress tenso. 1 sobre M0, teta e J é o stress tenso disso. Pode ser. Vou deixar a seguinte tarefa para vocês. Algo que vocês já fizeram de um jeito, vocês agora vão fazer de outro. Vocês lembram que eu tinha dado para vocês, quando eu falei dessa discussão do tensor de energia momento, eu tinha dado para vocês calcularem o vetor de point associado a um campo escalar. Eu tinha dado para vocês uma equação tipo Klein-Gordon. 1 sobre C2, D2, dC2, menos Laplaciano. Então, isso aqui está certo, Lavertiano, mais, aqui nós tínhamos M2, C2, sobre H cortado ao quadrado, vou colocar assim. Então, eu posso eliminar isso, colocar aqui um parâmetro C2. Tudo isso aqui calculando em φ igual a um certo J de Tx. Quer dizer, tudo é função de Tx, né? Então tem a equação de Klein-Gordon por fonte. Claro, essa equação pode ser escrita de forma covariante da seguinte maneira: D'Alembertiano mais φ ao quadrado de φ igual a J. Aí eu lembro que eu tinha pedido para vocês, partindo dessa equação, chegarem à lei de conservação de energia e momento para o campo escalar, tirando o vetor de point do campo escalar. O que eu vou pedir para vocês agora para fazer essa equação é o seguinte: partindo dessa equação, escreva essa equação desse modo. Ó. Isso aqui é dmi φ mais φ ao quadrado φ igual a J. Eu quero que a partir dessa equação vocês tirem o tensor de energia e momento. Então, daqui, eu quero que vocês tirem o θ min. Certo? Tirando o θ min, automaticamente vocês vão ter essa expressão aqui. dmi θ min igual a um certo f min. Então eu quero que vocês partam dessa equação, derivem o tensor de energia e momento e automaticamente vocês vão estar tirando essa equação aqui de conservação. E aí vocês vão identificar esse cara aqui como sendo a densidade de força de Lorentz do campo escalar, escrito em forma covariante. Certo? Então, é fazer esse mesmo exercício que eu fiz para o campo escalar, vocês vão fazer para o campo tensorial, para o campo escalar. Que eu fiz para o campo eletromagnético, vocês vão fazer para o campo escalar. Certo? Então, isso aqui daqui a pouco vou dar um cavalinho. Vamos fazer o seguinte: então nós trabalhamos o tensor de energia e momento e usamos, né, o máximo que pudemos a formulação covariante. Vamos agora, eu vou introduzir a ideia agora de dualidade, um tensor dual no espaço de Minkowski, porque isso aí vai ser importante também para a gente reescrever as equações de Marx de forma mais. Vamos então entrar na condição de dualidade tensores duais, assim, tensores duais no espaço de Minkowski. Bom, independentemente de espaço de Minkowski, a ideia de dualidade ela aparece, por exemplo, num espaço euclidiano qualquer. Suponhamos que eu tenha, vamos esquecer um instantinho o espaço de Minkowski, suponhamos, por exemplo, que eu esteja num espaço euclidiano tridimensional. Já tinha dado um exemplo desse tipo para vocês. Né? Se eu tiver um espaço euclidiano tridimensional,
eu posso pegar um tensor antissimétrico de rank 2, um objeto AIJ, vocês devem estar lembrados, se esse objeto aqui é antissimétrico, ou seja, isso aqui é uma matriz antissimétrica no espaço de Minkowski, no espaço euclidiano tridimensional. Então, uma matriz antissimétrica, ela tem, claro, diagonal dela toda é zero, né? Então, ela é zero, alfa beta, menos alfa, zero gama, menos beta, menos gama, zero. Então, ela tem três componentes independentes. Três componentes independentes, isso deve estar dizendo que ela é equivalente a um vetor. Um vetor também tem três componentes independentes. Então, uma matriz antissimétrica no espaço euclidiano tridimensional, ela é equivalente, ela tem o mesmo conteúdo que um vetor. Então, ela é dual de um vetor. E aí a gente pode pensar o seguinte, quem é esse vetor? Eu posso pensar, como esse objeto aqui é antissimétrico em IJ, eu posso pensar que isso aqui é epsilon I JK vezes o vetor VK. Então, com isso aqui, eu tiro que a componente com 2 é o V3, então eu tenho aqui A12 é o V3, A23 é o V1 e A31 é o V2. Então, com essa associação, eu vejo que eu posso, o A12 é o alfa, que é o V3. Então, aqui eu boto V3 e aqui eu boto menos V3. O beta é o A13, não o A31, o beta é o A13, então ele é menos V2. Então, aqui fica menos V2 e aqui fica mais V2. E o A23 é o gama, então aqui fica V1 e aqui fica menos V1. Então nós vemos que nós podemos associar o conteúdo de um tensor ao conteúdo de um vetor. O vetor, eu posso escrever o objeto sob a forma matricial ou sob a forma vetorial, se vocês quiserem, né? Eu vou apagar isso aqui. Então, por exemplo, se eu for fazer o produto, né? Então a gente sabe, daqui a gente pode escrever assim, ó. Posso inverter essa relação. VI é um meio de epsilon I JK a JK. É o inverso dessa relação. Estou escrevendo. Aqui é a matriz escrita em função do vetor, aqui é o vetor escrito em função da matriz. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se eu conseguir escrever um vetor sob a forma de uma matriz, se eu conseguir escrever o vetor sob a forma de uma matriz, eu poderia perguntar a vocês, por exemplo, se eu fizer um produto escalar de dois vetores, VI, pegar esse vetor V e multiplicar por um vetor W, produto escalar. Então isso aqui é VI WI. Suponhamos que V seja o dual de uma matriz A. Então, esse VI aqui, ele é um meio do epsilon I JK a JK. Agora, suponhamos que o vetor W ele seja dual de uma matriz B. Então, eu vou ter uma relação entre uma matriz B e as componentes de W, da mesma forma que eu tenho entre A e B. Então, se esse W aqui for dual de uma matriz antissimétrica B, eu vou escrever aqui também o meio do epsilon I N N B N. Então, eu estou querendo converter o produto escalar de dois vetores a uma relação entre as matrizes que estão por trás desses vetores, as matrizes que são duais desses vetores. Então, é claro, essa relação aqui, vou escrever essa relação aqui, essa relação aqui vai me dar 1/4. Agora, epsilon I JK, epsilon I N N, dá delta de JN, delta de KN, menos delta de JN, delta de KN. A JK
BN. O J vira M e o K vira N. Então, o primeiro termo vai ficar A. O J vira M e o K vira N. O meio de AMN, BMN. E o segundo termo vai ficar menos 1/4 de o J, vai ficar AJK, B, o M vira K e o N vira J. Certo? Então, esse aqui é bom, MN, tudo é índice livre, eu posso chamar o J de M e o K de N. Então ficou N, 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 N. Então esses dois termos são iguais, porque esse NN é menos MN. Então eu troco o sinal aqui, então vai dar 1/2 no final do dia. Isso aqui dá 1/2 de AMN. Então eu posso escrever isso assim, ó, 1/2 de AMN BMN. Mas BMN, isso aqui posso escrever então como sendo assim, menos 1/2 de AMN BMN. Mas isso aqui é o produto de duas matrizes, isso aqui é o traço de AB. Então, nesse espaço em que o vetor é representado por uma matriz, se eu fizer o produto escalar de dois vetores, na verdade, o que eu vou estar ganhando vai ser o traço do produto das matrizes. Então, quer dizer, esse produto escalar, né, V, quer dizer, o produto escalar de dois vetores no espaço euclidiano pode ser escrito como traço, menos 1/2 do traço da matriz A vezes a matriz B. Perceberam aí? Quem está por trás disso tudo é só 3. Isso para matrizes Antissimétricas. A dualidade só vale. Matriz antissimétrica é equivalente a vetor, mas matriz simétrica não. Porque uma matriz simétrica 3×3 tem 6 elementos, né? 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Matriz antissimétrica tem 3. Bom, então eu consigo mostrar que o produto escalar de dois vetores, na notação matricial, é o traço do produto das matrizes. Vamos agora tirar o produto vetorial dos dois vetores. Imagina que eu queira construir agora um vetor X que vai ser V vetorial dado. Então, depois disso que eu vou intervalar. Só que eu estou querendo introduzir a dualidade, mas quero que vocês percebam a dualidade num espaço mais simples, que é o espaço euclidiano. Vamos tirar esse produto vetorial. Então, isso significa que o xi é epsilon i j, tá? VJ WK. Certo? Agora vamos inserir aí aquelas relações de meio e meio. Então isso aqui vai dar 1/4 do epsilon i j, tá? Epsilon j l n epsilon kappa p q a l n d p. Todo mundo viu? Substituir o VJ por epsilon j l n a l n e substituir o WK por epsilon K PQ PPQ. Então substituir tudo. Joguei tudo agora para o espaço matricial. Vamos fazer esse produto vetorial no espaço tensorial, no espaço de matrizes. Então nós vimos que o produto escalar vira o traço do produto das matrizes. Então, é aquelas coisas, a gente está mexendo com dois espaços. Quer dizer, aquilo que a gente já falou com vocês, a gente não foi nesse curso que eu falei com vocês sobre quatérnios? Então, quando a gente lá no espaço dos quatérnios, né, faz um produto matricial, estou fazendo uma rotação, nós vimos que quando eu fazia, né, eu associava, eu pegava um vetor posição, e
colocava na forma de uma matriz, né? Pegava as componentes do vetor posição, contraía com as matrizes de Pauli e eu formava uma matriz em um espaço bidimensional. Então eu pegava as três componentes x, y, z e colocava numa matriz de x que tinha traço nulo. E aí a gente viu que nessa representação, o que eu faço de vetor, três componentes, eu joguei para aquela matriz. E aí eu chegava aos espinores. Então, eu estou saindo de uma representação em que eu tenho um vetor e transformo um vetor de três componentes numa matriz 2×2, complexa. Foi o que nós fizemos quando introduzimos os espinores de SO2 em relação com SO3. Agora eu estou fazendo uma outra coisa, eu não estou saindo do espaço tridimensional. Eu estou representando um vetor não por uma matriz hermitiana 2×2, mas por uma matriz antissimétrica 3×3, que é a mesma coisa. Tá? Então, uma matriz hermitiana 2×2, ela tem três componentes. Ela é hermitiana, uma diagonal real. O que é uma matriz hermitiana 2×2? Se ela tem traço nulo. Uma matriz hermitiana 2×2 de traço nulo, ela é A, B mais IC, B menos IC, menos A. Ela tem três componentes. Então, a matriz hermitiana 2×2, ela é equivalente a uma matriz antissimétrica 3×3, que por sua vez é equivalente a um vetor, certo? Só para lembrar vocês, que eu estou mexendo com dois espaços distintos. Estou fazendo a mesma operação, mas em espaços distintos. Então, no espaço dos vetores, o que é o produto escalar, no espaço das matrizes, é tirar o traço do produto. Agora eu quero ver se no espaço dos vetores eu estou fazendo o produto vetorial, qual é a operação correspondente que eu estou fazendo no espaço das matrizes. Então, vamos trabalhar esses traços aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Esse epsilon, vamos pegar esse carinha aqui. Esse cara aqui tem um kappa e esse carinha aqui tem um IJ. Vamos trabalhar primeiro esses dois epsilons aqui. Ó. Então, isso aqui é IJ kappa, JL. Então, isso aqui vai ficar menos epsilon J e kappa, epsilon J L. Então vamos trabalhar esse cara. Então isso aqui vai ficar igual a menos 1/4. Aí eu botei delta de IL, delta de KM. Menos delta de IN, delta de KM. Epsilon kappa PQ. ALN, a DPQ. Então vamos lá, vamos trabalhar esse termo aqui. Vamos por menos 1/4, primeiro termo. O delta, o L fica I e o kappa fica I. Então vamos manter isso aqui, vai ficar epsilon, kappa, PQ. Aí. O L ficou I e o M ficou kappa. E aqui ficou o I, o B, PQ. Segundo termo, vai ficar mais 1/4. Kappa, PQ. Aí no segundo termo, o L fica kappa. O N fica I. E aqui ficou o B aqui. Então, na verdade, esses dois termos são iguais. Ficou tudo igualzinho, é só trocar o KI por I kappa. Então, esse segundo termo pode desaparecer. Eu posso botar um 2 aqui. Esse 2 aqui. Tá certo. Vamos fazer isso. Agora, do outro lado, tá certo. Então, do outro lado eu tenho. Então isso é o lado direito. Vamos pegar aquele. Agora, esse vetor x, ele também é um vetor. Então, se ele é um vetor, ele vai ser escrito também, ele tem uma matriz C associada a ele. Então, o lado esquerdo, eu vou escrever como sendo um meio do epsilon I mn vezes uma matriz CMN. Então, essa é a matriz associada àquele cara lá. Então, eu tenho epsilon IMN, epsilon CMN. Do lado direito, eu tenho menos meio
de epsilon I. PQ. Então, vamos fazer assim, PQ. A I kappa. Epsilon kappa PQ. A I kappa BPQ. Vou fazer isso. Certo? Beleza. Então, eu tenho essa relação, certo? Ficou do lado esquerdo, eu tenho um I, do lado direito eu tenho um I. Kappa, PQ, PQ. Beleza, está tudo certinho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar. Eu quero tirar o E, eu quero limpar. Eu quero ver quem é a matriz C sozinha. Para eu ver quem é a matriz C sozinha, o interessante seria eu multiplicar aquela relação por um epsilon que tenha um I. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho que tem I. Se de repente não for I, acho que tem I. Eu fazer isso sobre, talvez, pudesse sobre, eu aproveitei aqui dentro de cá, eu poderia pegar JN, então vamos ter coisa assim, vamos deixar assim. Se eu multiplicar aquela equação à esquerda por um epsilon que contenha um I, eu limpo aquele I. Tá certo. Aí eu jogar o I aqui nessa matéria. Vamos fazer isso. A única operação que me resta é fazer uma esperança no serviço. Seria o seguinte: pega esse lado esquerdo, eu tenho que tirar esse epsilon para aqui. O único jeito de eu tirar esse epsilon, ele tem um índice livre só, é contraído com outro epsilon. Então eu vou multiplicar a esquerda por um epsilon. Vamos dizer. Ali já também para ficar usando muita letra distinta, vamos chamar esse PQ de MN, que é índice livre. MN, PQ, MN, para economizar assim. Então, do lado oposto não tem problema. Então, IMN, CMN. Aqui, kappa, MN, PMN. Então, agora, vamos multiplicar esse lado esquerdo aqui por um epsilon I, PQ. Multiplicar por IMN. Porque eu não posso multiplicar por IMN, porque o MN já estão contraídos. Eu tenho que multiplicar por índice que seja livre. Então, tem que ser IMN. CMN. Então, isso aqui vai me dar menos o meio de epsilon I, PQ, epsilon kappa, MN. A I kappa, BN. Então, do lado esquerdo, tudo bem. Eu resolvo o meu problema fácil. Do lado direito, a relação dos dois epsilon é um pouquinho maior. A gente não pode fazer, deixa eu escrever isso. Então, do lado esquerdo, então a gente sabe que isso aqui vai ficar delta de PN, delta de PN, menos delta de PN, delta de QN. Então, o lado esquerdo, ele vai dar 1/2. Primeiro termo, delta de PN, então vai ficar CPQ. Segundo termo, menos 1/2 de CQP. Então, esses dois, como C é antissimétrico, então, do lado esquerdo vai dar um fator 2, então vai ficar simplesmente CPQ. Então, o lado esquerdo ficou CPQ. Essa matriz CPQ. Agora, do lado direito, eu tenho um produto de épsilons com todos os índices distintos. Nós sabemos que esse épsilon com todos os índices distintos ele é o determinante. A gente sabe que isso aqui eu posso escrever como sendo delta, isso aqui na verdade é 1/6, né? Então isso aqui é epsilon, isso aqui é delta. Na verdade eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: isso aqui é delta de I kappa, delta de IN, delta IN, delta E kappa, delta PN, delta PN, delta QN, E kappa, delta QN, delta QN. Quando eu tenho todos esses índices diferentes, eu tenho que colocar o produto de dois epsilon e cai um determinante de delta. Certo? Então, na verdade, ele deixa eu pagar isso aqui. Vamos botar isso aqui. Já fazendo esse determinante, então esse lado direito, eu vou desenvolver agora só o lado direito. Isso aqui vai ficar delta aqui.
Fala aí, Ricardo, isso. Então, só para esquecer, só para não confundir vocês. Então, o produto de 2S com todos os índices distintos é isso aqui. Na verdade, isso aqui é o desenvolvimento desse determinante. Delta de kappa, delta de N, delta de N. Delta de P kappa, delta de PM, delta de PN, delta de Q kappa, delta de PM, delta de PN. Então, o produto de 2S, o produto de eu posso colocar como se tivesse. Fala aí, Ricardo. Só uma perguntinha aqui, já que você tinha renomeado P, Q, M, N, Isso. poderia chamar o I de K, de K. O I é índice livre. Não, porque o I é índice livre, então você não pode tocar nele. O que é índice livre, você só pode renomear, mexer com índices que são saturados. Do lado direito. Do lado direito, do lado esquerdo eu tenho índice livre. Do lado direito eu tenho índice livre. Então se o índice é livre, eu não posso mexer com ele, não posso trocar ele com ninguém. Quando o índice está livre, eu tenho que deixar ele voltar. Eu só posso mexer, fazer essas mudanças quando os índices são saturados. Por exemplo, do lado esquerdo eu tinha PQ, do lado direito eu tinha MN, mas era saturado. Então, para ficar a mesma letra, eu botei tudo MN, porque estava tudo saturado. Mas os índices que são livres, o nome está dizendo, se eles são livres, você não pode trocar. Eles são homens libertos, você não mexe com ele. Você só vai mexer com os índices que estão saturados. E aí esses índices estão escravizados, você faz o coelho que você quer. É um pouco isso, certo? Então, bom, homens escravos e homens libertos na ordem escravocrata, né? É um trabalho muito interessante desse. Homens libertos e acho que é Florestan Fernandes, né? Homens libertos e livres na ordem escravocrata. Florestan Fernandes, um livro é muito interessante da formação social no Brasil. Eu sempre me deu umas explicações, né? Homens livres, homens libertos e escravos na ordem escravocrata. Então, beleza, os índices livres a gente não pode mexer. Então, o lado direito vai ficar grandinho, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu vou ter menos um meio, então vamos trabalhar o lado. Então, isso aqui é CPQ, eu não vou mexer nesse índice ainda não. Vou apagar aqui, eu estou falando que é rainha também, vou apagar isso aqui só para a gente trabalhar um pouquinho o lado direito dessa equação, que vai ter que ser no final do dia igual a CPQ. Então, estou fazendo isso aqui. Então, vamos trabalhar aqui o lado direito, menos um meio. Então, primeiro termo. Aí vai ficar isso tudo multiplicando. AI kappa VMN. Então, AI kappa, ó. Delta AI kappa. Como isso aqui é AI kappa, isso aqui vai ficar AII. Mas se a matriz é antissimétrica, o traço dela é zero. Quando esse delta I kappa bater aqui, ele vai dar AII. Mas AII é zero para a matriz antissimétrica. AII é o quê? O traço da matriz. O traço de uma matriz antissimétrica é zero. Então, esse primeiro termo não tem por causa disso. Esse segundo termo, o I, o M vai ficar I. Então, o M vai ficar I. O N vai ficar P e o K vai ficar aqui. Então, o primeiro termo vai contribuir, vai ficar menos o meio, A, I, K. Vamos botar A, I, K. O que vai acontecer com os índices do P? P, M, N. O M fica I. O N fica P. Então, o M fica I, o N fica P. E sobra um delta de... Ah, e tem um delta de kappa Q. Falta só para mim isso aí, né? Eu tenho a AI kappa, tá certo. Kappa fica o índice Q aqui. Está faltando uma vez. IPQ, KMN. Então, eu usei. Peraí. Tá certo, eu multipliquei. O I não é índice. Eu acho que. Bom, o I não é índice livre. Peraí, Ricardo, eu acho que. Não, tá certo. O I ali tá certo. Não é, o I aqui desse lado não é saturado. Está saturado. Tem alguma besteirinha aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui só. O que é índice livre dos dois lados? É PQ, né? PQ é livre. Então, I está saturado, K está saturado, MN está saturado. Tá certo. Então, aquele é MI. Então, o índice I está saturado. E o M também está saturado. Então, o M fica I e o N fica P. Agora eu tenho um kappa Q. Tá certo. O kappa fica Q. Os índices livres dessa equação tem que ser P e Q. Kappa não é índice livre. Tá certo. Então, isso aqui. O índice livre é P e Q, ó. Então tem que ter esse lado, todos os termos tem que ter PQ, que nem o lado esquerdo é PQ, o lado direito tem que ser PQ. Então ficou AIQ, AIP. Segundo, aí o terceiro termo, IN. Então o N vai ficar, então IN. Então vamos botar. Vai ficar mais
Esse termo tem índices vivos feito. Então esse termo aqui foi feito. Esse termo aqui foi feito. Vamos fazer esse termo aqui, IN. Então esse termo aqui vai dar sinal menos. A. E capa. Então o capa vira P. Esse termo. B, N. O N vira I. E o N vira Q. Então, beleza. Índice livre. Bem, tá certo. E o último, esse termo aqui também dá zero, porque ele vai produzir, ó, A delta I capa vezes A I capa. Tá o traço do A, que é zero. Então esse termo aqui não tem. E o último termo vai ficar menos A. Então, o I, o I fica, vamos deixar I, né? A, I capa. O capa vira quê? B. MN. O N vira P. E o N vira I. Tá certo. Então, o primeiro termo lá, A, I capa, B, I, P. A, I, Q, B, ó, esse termo aqui, ó, tá lá, é o primeiro termo. Ó, IQ, PI é menos IP, porque essa matriz é antissimétrica. Então esse termo aqui desaparece e bota um fator 2 aqui. E, segundo termo, a mesma coisa, IP e IP. Agora, o QI, esse QI aqui é menos IQ. Então esse termo aqui desaparece, dá um fator 2 aqui. Então eu vou ter os dois se cancelam, eu vou ter menos A, I, Q, B, I, P, mais A, I, P, mais, não, menos, né? Menos mais, tá certo. B e Q. Vamos fazer um produto matricial, ó. Eu posso fazer o seguinte, nesse primeiro termo, ó, esse primeiro termo aqui, eu vou botar PI, boto o sinal menos aqui, e boto PI. E no segundo termo, eu vou botar, boto o sinal mais aqui, e boto PI. Ó, observe só como é que esse termo aqui é exatamente isso. Eu boto fatório menos A, B, menos BA, elemento PQ. Você desenvolveu o lado direito, olha só, fica A, PI, B e Q. Então, o segundo termo. E o primeiro termo fica mais B, PI, A e Q, dá o comutador. Então, o que a gente mostra é que a matriz C é menos o comutador de A com B. Então, quando nós fazemos o produto vetorial, no espaço das matrizes, o que nós estamos fazendo é o comutador. Então, quer dizer, se nós tivermos essa relação, né? X, V, X, então, V escalar dado, então é o produto de A com B. É o traço do produto. Agora, essa relação aqui, ela está me dizendo que o C que está associado aqui é menos o comutador. É engraçado, né? Porque se eu pegar uma base de vetores ortogonais, eu sempre tenho uma base de matrizes que comutam. Isso. Mas no espaço de matrizes, quadraturas ortogonais são justamente as que não comutam. As que não comutam, é interessante, é isso aí. É isso mesmo. Legal, né? Então está aqui. Então, no espaço dos vetores, fazer um produto vetorial equivale no espaço das matrizes a tirar o comutador. Então, quer dizer, quando a gente tira o comutador na mecânica quântica, né, quando a gente está calculando comutadores, no fundo, a gente está fazendo um produto antissimétrico. A gente está pensando que a gente está fazendo um produto de vetores equivalentes em algum espaço. Então, tá certo. E aí a gente pode, quer dizer, eu posso mapear toda a álgebra vetorial numa álgebra de matriz. Então, aquela relação, aquela identidade de Jacobi que a gente estuda quando estuda produto vetorial, né, que é
A vetorial B, vetorial C, mais B vetorial C, vetorial A, mais C vetorial A, vetorial B, igual a zero. Isso aqui é a identidade de Jacobi do produto vetorial. O que nós vimos? Que o produto vetorial é equivalente a um comutador. Então isso aqui é a mesma coisa que o comutador de A, BC, mais B, no CA, mais C, no AB. Isso aí também é identidade zero. Então, quer dizer, essa identidade aqui, na verdade, é a mesma coisa que essa, a identidade de Jacobi, ou aqui a gente chama de identidade de Jacobi, e aqui a gente chama de identidade de Bianchi, mas é a mesma coisa. É uma no espaço e outra no outro. Quer dizer, se eu representar aqueles vetores por matrizes antissimétricas, os produtos vetoriais vão ficar virando comutadores de matriz, tá certo? Então isso, só para acabar aí, isso é uma relação de dualidade. Então, o que eu faço para vetores, as operações que eu faço para os vetores, eu posso fazer para as matrizes antissimétricas duais desses vetores. Quer dizer, são matrizes que têm o mesmo número de componentes independentes que podem ser associadas, podem ser mapeadas numa relação 1 a 1 com esses vetores. Vamos pegar, antes de entrar no, vou dar um intervalo agora, mas antes de entrar no espaço uniforme, vamos trabalhar ainda no espaço euclidiano quadridimensional, que aí tem umas relações interessantes também de autodualidade. Vamos dar um intervalo, são 10 para as 3, a gente retoma em 3 horas, tá bom? Preparei vocês, tá?